Boa noite, amada Igreja do Senhor. Agradecemos ao Senhor por estarmos na sua casa mais um dia, provando dessa graça e do reino dele através da palavra, amém, igreja? Eu pediria que a minha pastora pudesse ler Mateus 3, depois orar. Eu vou já dizer aqui os versículos. Até o 3, de 1 a 3, mas Mateus 3, de 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Obrigada, Pai, por esse momento especial na tua presença, que tu possas ungir a tua serva, que fluam rios de água viva, Deus amado, para cada um de nós. Que nossas mentes, nossos corações estejam cativos naquilo que tu irás ministrar aqui nessa noite para as nossas vidas. E já te agradecemos, Pai, pela essa oportunidade que tu nos dá de estar diante de ti e ouvir o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. O tema é: o reino de Deus está próximo. E nós estamos vendo sinais, porque o Senhor diz para nós prestarmos atenção nos sinais, e ao ver essas coisas acontecerem, Deus fala o quê? Levantai as vossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Então, não é para nós estarmos com medo, temendo, porque o juízo é para o mundo, para os incrédulos, mas para a igreja do Senhor é momento de alegria, é momento de expectativa, porque o nosso Deus está voltando. Amém, igreja? Então, Mateus 3 fala assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque este é o reino dos céus. Então, eu peguei aqui o nome de João. Em grego, significa Jeová é doador gracioso. Olha só o significado do nome dele. E nós sabemos que o nome é identidade, né? Então, ali, João estava passando a mensagem, já através do seu nome. Quando olhavam para ele, lembravam que Jeová é doador gracioso. E é algo muito interessante, ele está pregando, ele está surgindo com uma mensagem de graça. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, é uma mensagem de graça. Mas a primeira coisa, a chave para nós entrarmos nessa graça, porque ele veio como precursor antes de Cristo para apresentar a graça. Então, a chave aqui é o arrependimento. E ele fala assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O arrependimento era a mensagem central do discurso de João e a entrada no reino de Deus. Eu coloquei umas anotações. A mensagem do arrependimento era urgente e objetiva, mas uma transformação interior e exterior, que resultava em novas ações, novos comportamentos e uma mente voltada para o reino dos céus. Então, a mensagem dele trazia uma transformação de dentro para fora. O reino não era um reino visível, esse reino que ele estava falando, esse reino que aquela multidão estava esperando era um reino físico, visível, mas o que ele estava apresentando ali era o reino dos céus, era um reino espiritual, era um reino sobrenatural, e era um reino que precisava primeiro entrar no coração e transformar para que nós tivéssemos e eles tivessem a entrada no verdadeiro reino de Deus. Aí ele fala assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Quem está narrando isso daqui é Mateus. Ele está falando: naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto. Então, Mateus estava narrando isso daqui. Ele fala assim: esse foi profetizado pelo profeta Isaías. E nós sabemos que Isaías era um profeta messiânico que falava das coisas futuras. E Isaías falava assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías não sabia qual era o nome de quem iria ser o precursor de Jesus, do Messias, mas ele fala que era uma voz que clama no deserto. Então, uma voz identificando que o importante não era a pessoa, mas a mensagem sobre quem
ele estava anunciando. Então, a mensagem que era importante, por isso que ele não disse, no futuro vem um precursor com o nome João. Não, ele falou uma voz. E hoje nós somos a voz do Senhor, que está proclamando e anunciando no deserto. Amém, igreja? E estudando essa palavra, eu vi que aquela geração estava necessitada. Se nós formos ver em Mateus 1, a genealogia, né? E ele fala de gerações. A genealogia, como é de costume oriental, se demora apenas nos nomes mais conhecidos. Então, é mencionado 42 gerações no período de 2.000 anos antes de Cristo. A divisão em 3 seções de gerações. 14 gerações, passa, mais 14, mais 14. E aí, o primeiro grupo é de Abraão até Davi, 1.000 anos. O segundo, de Davi até o exílio da Babilônia, abrange 400 anos. Com José e Maria, representam a 14ª geração e abrange 600 anos. No total, 2.000 anos. E o que ocorria nessa geração? Essa geração em que Cristo foi introduzido era uma geração de mistura de povos. Mistura de cultura, de religiões, mistura de filosofia, de ideologia, uma mistura a qual Jesus chamou de geração perversa e incrédula. Perversa e incrédula, uma geração religiosa, mas não ainda adoradora. Existia, claro, os remanescentes, mas a maioria ali ainda não conhecia a verdadeira graça e vivia como religiosos. A idolatria, onde havia possessões, era muito comum. Quando Jesus entrou nessa geração, a Bíblia diz que ele veio para expulsar demônios, libertar os cativos, amarrar o valente, e a Bíblia diz que veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor, quando entrou nessa geração, o Senhor já fez um reboliço. O império das trevas estava reinando naquele momento, cegando as pessoas, o entendimento das pessoas, existia distrações, e eu queria que a igreja se colocasse, imaginasse que aquela geração não é diferente da nossa geração. Hoje nós vivemos isso também, distrações, idolatrias, né, um povo totalmente sem amor, muitas coisas religiosas, não, poucos adoradores, o remanescente existe, mas a gente faz uma comparação. Então, Jesus entrou naquela geração, porque aquela geração chegou no auge, né? Depois de 2.000 anos, o Senhor veio e entrou naquela geração para impactar, para mostrar o caminho para o reino de Deus, para mostrar o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que ele é a plenitude. Então, ele mostrou ali o caráter de Deus. E onde reinava o mal, aparentemente prevalecendo, Jesus entrou na geração para abalar o mundo das trevas. Como eu já falei aqui, saiu expulsando todos os demônios, libertando os cativos, amarrando o valente, pregando o ano aceitável do Senhor. Isso está em Isaías 61, de 1 a 2. Também está em Mateus 12, 38 e também em Marcos 3, 27. Se os irmãos quiserem, podem conferir depois. E aqui, nessa geração, cada um tinha a sua própria verdade, tanto que Pilatos falou, o que é a verdade? Porque existiam muitas verdades ali. Cada um fazia, eu peguei até um versículo aqui, Juízes 21, 25, fala assim, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava que era certo. Então, naquela geração também, cada um fazia o que achava certo. Por quê? Porque estava deturpada a verdade. Assim como na nossa geração, hoje eles querem colocar o certo como errado, o doce como amargo, querem deturpar e as pessoas vão acabar, muitos já entraram nessa. Tem gente, como já foi pregado aqui, que quer ser até cachorro, quer ser ovelha, para você ver como está a nossa geração. A nossa geração, eu creio que, por ser a geração do último tempo, é a pior, num sentido de escuridão, de esfriamento. Porém, também tem o avivamento da igreja.
e a nós cabe iluminar, a nós cabe transbordar dessa luz e mostrar que quem reina é a luz de Cristo em nós, amém? No meio dessas trevas, porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que nos últimos dias a terra se encherá de trevas, mas sobre nós nasce a luz do Senhor. Então, sim, vai haver um avivamento, já está havendo um avivamento. Nós já estamos nos conscientizando que o Senhor está próximo. E nos cabe ser como João Batista, né? Proclamar, mostrar nas nossas atitudes quem é o Deus que vem, o Rei verdadeiro que está para vir através do arrebatamento, alertar as pessoas. Eu coloquei aqui, João era o padrão do servo do reino de Deus. João era o padrão do servo do reino de Deus. Ele era totalmente diferente daquelas pessoas. Já tinha uma cultura lá e ele impactou. A cultura dele era diferente. Ele era já apropriado para o reino de Deus. Ele já era o padrão do reino de Deus. Ele não habitava em palácios, e o Senhor Jesus vai falar mais tarde, né? O que procurais? Um homem cujas vestes são luxuosas? Não. Um profeta? E aqui fala assim, João não veio com roupas luxuosas, João veio com roupas simples e rústica. Sua alimentação era simples, sua habitação não era nos palácios, mas no deserto. E deserto é lugar de reflexão, e deserto não tem distrações. Então, João Batista estava sendo processualmente preparado para aquele momento. E nós também, no deserto das nossas lutas, Deus está nos preparando para nós refletirmos a cada dia e ver como nós estamos andando. Até porque aqui João fala preparai o caminho do Senhor. Então nós devemos ser aqueles que venham preparar o caminho. O Senhor está voltando e nós temos que nos analisar e preparar o caminho para a chegada dele. Amém, igreja? João Evangelista escreveu o seguinte sobre João Batista. Ele não era luz, João 1:8, mas veio para testificar, dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todos os homens estavam chegando ao mundo. Observação, eu coloquei aqui, nossa conduta, nossa adoração, nossa consagração deve apontar para a verdadeira luz dos homens, que é Jesus. A verdadeira luz que João pregou chegou à plenitude dos tempos. Jesus entrou naquela geração. Gálatas 4:4 fala assim, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus cumpriu toda a lei. Como sempre é pregado aqui, debaixo da lei se submeteu à vontade do Senhor. Sua entrada na terra não foi como um rei pomposo no palácio, mas era humilde, nasceu numa humilde manjedoura, porém foi presenteado como se fosse rei. 3 reis magos levaram um presente interessante, né, que eles não levaram um lençol bordado para um bebê, eles não levaram perfumes para o bebê, eles levaram para um rei. E Jesus ali já estava sendo nomeado, ele já era o rei. No batismo, como um homem comum, se submeteu para fazer parte da igreja. Na tentação, como todos os homens são tentados, porém puro, sem cobiças, incorruptível, renuncia ao reino dos homens e à sua glória oferecido pelo Deus desse século. E no sofrimento também sofreu e não fez a sua vontade. Então, o Senhor, ele nos deu exemplo, todos nós passamos por tentação, mas ele aqui renunciou os reinos da terra, porque ele seria o rei dos reis, o Senhor dos senhores, num reino muito superior, um reino que não é abalado. Sua mensagem é um contraste do padrão do modo de viver daquela geração. Aquela geração, com certeza, ficou impactada, porque quando ele começou a falar, ele mostrou contrastes ali. As diretrizes para se entrar no reino de Deus Agora, então, ele passa a propagar a mensagem do reino de Deus como o próprio autor dela. Marcos 1,15 fala,
O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. A mesma mensagem que João Batista: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é necessário um arrependimento. É necessário, e com certeza nós já nos arrependemos. Com certeza a Bíblia diz que nós somos aqueles que creem e não serão condenados, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação a cada dia. Nós devemos, é um processo, o diabo quer tirar, a Bíblia diz: guarda o que tu tens, para que o que tu tens não seja tomado de ti, a tua coroa. Deus te deu uma coroa e você tem que guardar. Amém, igreja? E muitas são as distrações. O diabo não está atrás das pessoas que já estão perdidas, ele está atrás da igreja que adora o Senhor, ele está atrás da igreja que ama o Senhor, a igreja que é fiel ao Senhor. Ele quer tirar da presença do Senhor. Então, a gente vê aqui a mensagem do Senhor Jesus. O reino de Deus, olha o contraste. O reino dos céus é o menor seria o maior. No reino dos céus, os últimos serão os primeiros. No reino do céu, quem dava pouco e tudo que tinha, por amor a Deus, era o que dava mais. No reino dos céus, onde servir era melhor do que ser servido. No reino dos céus, quem está à mesa era o que serve, era quem serve. No reino dos céus, o arrependimento era melhor do que o orgulho. No reino dos céus, ocultar-se é melhor do que se promover. No reino dos céus, dar o melhor é melhor do que receber. No reino dos céus, ser perseguido era uma bem-aventurança. No reino dos céus, o tesouro dos céus era o melhor do que os da terra. No reino dos céus, se humilhar é melhor do que se exaltar. Então, havia um contraste, eu tenho certeza que aquela multidão ficou impactada. Poxa, deve ter pensado, eu achei que isso era o certo, né? Mas a gente vê um padrão totalmente nobre, um padrão humilde, um padrão que o Senhor disse que é o padrão que ele busca no adorador dele. As comparações do reino do céu, para aquele povo entender o que era o reino do céu, o Senhor fez muitas comparações, parábolas, mas que eram as verdades para poder passar para aquelas pessoas que não tinham nem noção do que era o reino do céu. Era o primeiro contato com o reino, é o primeiro contato com a mensagem do reino, então eles não tinham ainda noção. Então, o que Jesus fez? Falou por parábola, falou de uma forma que eles pudessem entender, fez comparações com aquilo que eles já trabalhavam, né? Então, a parábola do semeador, eu coloquei aqui, a lição é como recebemos a mensagem do reino em nossos corações. Nós vamos ver ali que tinha 3 corações, um tinha pedra, outro tinha espinhos, né? Outras aves vieram e tomaram a boa semente, mas tinha um que recebeu bem a palavra e esse multiplicou 30%. Então, existia a lição que nós venhamos a tirar aqui dessa comparação é como nós estamos recebendo a palavra de bom coração. Isso é para a minha vida, igreja. A parábola da semente de mostarda, a lição, ela é a maior semente, ela é a menor semente, tem um começo pequeno e imperceptível, porém o seu crescimento é gradual até se tornar grande e inabalável. É processual. A semente pode começar pequena perto de nós, mas dependendo da nossa renúncia, dependendo da nossa obediência, ela vai crescendo, crescendo, e uma vez bem grande, ela vai ser sombra para aqueles que se aproximam de nós. Vamos falar de como lidar com as tribulações, vamos falar de como lidar com as provações, vamos consolar. Então, essa comparação também é bem interessante. O tesouro escondido, a lição, o valor apreciável de Cristo para a nossa alma. Vale a pena abrir mão de muitas coisas que a gente acha que é bom para nós, por amor a Cristo. Vai valer a pena naquele grande dia, vale a pena, esse tesouro é incomparável, não tem dinheiro que possa comprar, nós mesmo, por nossa força, não podemos dar nada por ele, foi de graça para nós, mas não é para nós perdermos isso. O Senhor nos presenteou com esse tesouro, ele nos deu, e tem uma outra parábola que fala que
chegou uma pessoa, viu um terreno e vendeu tudo pelaquele terreno. Então, assim é com nossas vidas. Vale a pena a gente trocar tudo, né, que esse mundo oferece pelo que Deus tem oferecido para nós. Vale a pena, vai valer a pena. Nós estamos recebendo um reino inabalável, um reino espiritual que é poderoso, muito mais forte do que o reino dessa terra. Não tem dominadores, não tem mundo espiritual, não tem diabo que possa abalar esse reino que Deus nos deu. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos a guardar o seu tesouro e, se possível, for renunciar ao que for preciso por amor ao que o Senhor tem oferecido para nós, por amor às promessas, por amor ao ministério, ao chamado, por amor ao que o Senhor tem oferecido, por amor à sua palavra. Amém, igreja? As 10 virgens, lição: todas dormiram, mas 5 tinham reservas da palavra na mente e no coração, porque acumularam em seus corações até transbordar. Elas foram acumulando a palavra, guardando no seu coração, guardando na sua candeia. E quando todas dormiram, elas não foram pegas despercebidas. Elas foram prudentes. Então, a lição que nós venhamos a tirar é: não vamos deixar o diabo tirar a semente do nosso coração. Não vamos deixar as distrações tirar a semente do nosso coração. Não vamos deixar o diabo, com as suas ofertas, nos desviar dos caminhos do Senhor. Queremos transbordar desse óleo que é o Espírito Santo. Da grande ceia, a comparação que ele faz da grande ceia, a lição: nunca desprezar o convite para estar com ele na sua mesa, porque isso daqui é apenas um ensaio para estar eternamente naquela grande mesa, naquela grande festa que ele vai fazer conosco. Amém, igreja? Então, que nada possa ser mais importante do que estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, esse lugar é importante aqui. Nós vamos tomar as nossas armaduras espirituais, porque o diabo não está brincando. Ele vive ao nosso derredor, como já foi pregado. Então, ele quer nos tragar, ele quer nos tirar da presença do Senhor, ele quer tirar o nosso chamado, ele quer interromper o nosso chamado. Ele não quer que a gente venha ganhar vidas, ganhar almas, porque ele quer que as almas se percam mesmo, mas nós não vamos deixar. Amém, igreja? Como podemos entrar no reino de Deus? Essa foi a pergunta do jovem rico. O que farei para herdar o reino de Deus? E o Senhor disse: você cumpre os mandamentos? Ele disse: tudo isso eu tenho cumprido. Então, o que te falta? O que me falta? Falta apenas você renunciar a isso que você tem como prioridade. Às vezes a gente vai ter que renunciar àquilo que a gente ama tanto, às nossas prioridades, para poder herdar o reino dos céus. Deus nos deu o reino dos céus, nós somos herdeiros do reino, mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos a cada dia a buscar o reino dEle. Esse reino que o jovem rico estava perguntando, com certeza na cabeça dele ele achou que era o reino visível, o reino físico. Muitos ali foram atrás de Jesus porque queriam um lugarzinho naquele palácio, queriam um lugarzinho naquele reino, né? Então, aqui em Lucas 17, 21, fala assim: nem dirão ele aqui ou ele acolá, pois o reino de Deus está dentro de nós. É um reino espiritual e os adoradores são adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não vemos, mas sentimos. Amém? João 18, 36 fala assim: disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me repreendessem. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Como entrar no reino dos céus? João 3:3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, olha só o que ele fala aqui, não pode ver o reino de Deus. Um verdadeiro nascimento é o que o Senhor quer para nossas vidas. Nascer de novo para entrar no reino de Deus. Isso aqui é algo muito sério. Mateus 6:33. Como entrar no reino dos céus? Buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça.
antes das outras coisas, porque elas serão acrescentadas. Então, para nós entrarmos no reino dos céus, nós temos que buscá-lo, e buscá-lo, e buscá-lo todos os dias. Deus fala, batei, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-lhe-á. Pois todo que pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, será aberto. Então, é incessante. A nossa busca tem que ser incessante, todos os dias. Não podemos dar trégua, não podemos descansar, não podemos dar uma paradinha, porque o diabo não cansa. Então, Deus quer que nós venhamos todos os dias. Todos os dias ler o nosso devocional, todos os dias ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que ela é a nossa força, ela é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia, a palavra de Deus é a que nos santifica. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é a que nos purifica. Então, se nós não permanecermos nele, nós seremos cortados e lançados fora. Então, a permanência no Senhor é buscando todos os dias o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça também está deturpada, está corrompida. Se nós não guardarmos e não buscarmos a palavra, nós vamos nos confundir com essa justiça que estão pregando por aí, não é? Como fazer para continuar no reino dele? Eu peguei a oração de Mateus 6, de 9 a 10, que fala assim: vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, para entrarmos no reino dos céus, clamamos todos os dias, Senhor, venha o teu reino. Maranata, não podemos deixar isso sair da nossa mente, como eu já falei aqui. Essa geração ela tem muitas distrações. Hoje as distrações não é lá num certo lugar, hoje a distração ela está na palma da nossa mão. Então, muito fácil, muito acessível para a gente. Então, que nós possamos, nesses últimos dias, quando nós vamos ler Mateus 24, nós vamos ver, e Marcos 13, vamos ver que o Senhor falou pelo menos 7 vezes, em Marcos 13, vigiai e orai, vigiai e orai. Então, a gente tem que estar atento, né? Deus fala para a gente ter atenção nos sinais, ficar atento para os sinais. Então, ele pede vigilância nesses últimos dias. Ele pede a nossa total atenção nesses últimos dias, porque a Bíblia diz que haverá um engano sobre a terra, e a gente tem que ter esse cuidado para não cair nesses enganos. Entrar pela porta estreita. Essa é a forma de entrar no reino dos céus. Nós estamos vendo por aí uma porta muito fácil, um caminho largo, uma porta bem larga, e muitos estão entrando, e a Bíblia diz, e muitos estão entrando por ela. E Deus apresenta diante de nós uma porta estreita, apertada, e poucos entram, mas que nós sejamos esses poucos para entrar no reino de Deus. Vigiar e orar, como eu já falei aqui, e eu peguei 2 Pedro 1, 10, 11, fala assim: porquanto, irmãos, empenham-se ainda mais, irmãos, a nossa prudência, a nossa dedicação tem que ser redobrada nesses últimos dias. Porque Apocalipse fala que o diabo, sabendo que pouco tempo resta, desceu com grande fúria. Então, nós temos que redobrar. Se nós se líamos pouco, vamos ler mais. Se apenas líamos, vamos estudar a Bíblia, porque a nossa atenção tem que ser redobrada nesses últimos dias. A nossa vigilância tem que ser redobrada nesses últimos dias. Então, ele fala assim, portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição. Então, todos os dias é dia de nós consolidarmos, de nós nos empenharmos para consolidar o nosso chamado. Todos os dias, ver se a gente está cumprindo mesmo o nosso chamado, ver se a gente se distraiu, ver se a gente relaxou em alguma coisa e voltar para o caminho, para o direcionamento do Senhor. A nossa eleição, a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Jamais. Olha aqui. Jamais tropeçarão. Deus está dando aqui um segredo que não é segredo, mas é uma forma de nós nos atentarmos
e praticarmos isso, jamais tropeçaremos. E assim vocês estarão ricamente providos quanto à entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nos empenhar cada vez mais, redobrar nossa vigilância, orar mais. Deus fala para nós orarmos mais, buscarmos mais, lermos mais. Tudo tem que ser redobrado. Quem são os escolhidos para entrar no reino de Deus? Tiago 2,5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que são pobres aos olhos do mundo. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que chamam. Nós somos desprezados. Amém? E a perseguição vai ficar maior. Então, Deus escolheu esse, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que buscar mais do Senhor justamente por isso, porque já estão preparando uma perseguição, não assustando os irmãos, porque nós já sabemos, porque o Senhor nos avisou, Ele disse que já tem nos avisado, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o Senhor já nos avisou que nós teremos aflições, e quanto mais chega os últimos dias, mais a porta fica estreita, e mais nós temos que redobrar a nossa vigilância. Quem não entrar lá no reino dos céus, 1 Coríntios 6,9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivo ou ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa é a graça que Deus nos propôs. Ele nos lavou, nos justificou, e a nós cabe apenas continuar obedecendo e nos submetendo ao processo do Senhor. E cada aprovação que o Senhor nos faz apenas para nos purificar. Uma coisa linda. Tiago fala que quando Deus permite o fogo é apenas para nos purificar, para nos tornar mais puro, para nós entrarmos nesse reino do Senhor. Amém, igreja? Nem todos, eu coloquei aqui, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Então, nós estamos ouvindo muita aberração aí, dizendo que qualquer um pode entrar, venha como estás, mas não continua assim como está, sem arrependimento. Uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Esses últimos dias é como aqueles dias, aquela geração. Não havia mais arrependimento ali. Por quê? Porque cada um tinha a sua verdade. Então eles achavam, eu estou certo. Né? E hoje não é diferente. Hoje eles estão pregando algo que você não se preocupe, não há culpa para você, porque você está certa, você não está errada, a verdade é essa. Então, não vai mais haver arrependimento. Poucos vão ser aqueles que se arrependeram. Né? Então, mas o Espírito Santo é um Espírito lindo, gracioso, e ele ainda está agindo nesse mundo. Ele que está detendo o anticristo, amém? As virgens imprudentes não entrarão. Daniel 2,44 fala assim, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino. Ele está falando aqui, Daniel é o Apocalipse, né, do Antigo Testamento, e ele está falando dos dominadores, desses reis que iriam trazer também o antimessias, o anticristo. E ele fala aqui, na época desses reis, o rei do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse reino que Deus trouxe a você é o reino que durará para sempre. Esse é o tesouro que nós devemos guardar em nosso coração. Esse reino jamais pode sair da nossa mente. O reino de Deus é um reino inabalável, com adoradores inabaláveis. O Senhor fala que nós somos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor fala também em Salmos que nós não temeremos as más notícias, porque haverá muitas notícias, mas a gente confiará no Senhor. Amém, igreja?
Hebreus 12, 27. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Hebreus 12, 26. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo, ainda mais uma vez, hei de abalar não só a terra, mas também os céus. Hebreus 12, 28. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Nosso reino não é abalável, não vai se abalar, independente do que vai acontecer, fome, praga, epidemias, independente, nós vamos estar firmes, confiando no Senhor, porque Ele já nos avisou que isso iria acontecer. Nós estamos avisados, amém? Tudo que é pertinente ao reino visível e natural, tudo que se vê, o que se apalpa, é passível de ser abalado, mas tudo que é pertinente ao reino de Deus é inabalável. Esse conceito tem que estar muito bem firmado em nosso coração, amém, igreja? Nós não podemos nos abalar com o que vai acontecer com as más notícias, porque tudo isso já foi falado para nós, fomos avisados. Muito pelo contrário, nos preparar ainda mais para nos encontrarmos com o Senhor, como aquela virgem prudente, como o Senhor fala, uma noiva, que os seus atos de justiça são como um linho puro e resplandecente. Que esse seja a nossa disposição, que o nosso empenho em buscar o Senhor seja cada vez mais firme. Amém, igreja? Essa foi a palavra. Eu pedirei que os irmãos do louvor já pudessem se aproximar. E eu pediria que a pastora pudesse orar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nos nossos corações, que nos dá mais motivos ainda para te adorar, para estar na tua presença. Queremos, Senhor Jesus, que tu resplandeça em nós essa tua magnitude, todos os nossos dias, que nós possamos ser adoradores que te adoram em espírito e verdade, que anseiam pela tua vinda, pela tua volta, e queremos mais de ti, Deus, em nome de Jesus. Amém.